E aí pessoal, eu sou o Leonardo, criador do Caminho do Investidor. Saber como escolher em qual ação investir pode não ser uma tarefa muito simples, principalmente para quem está começando a investir agora. E para facilitar a sua vida, quero te mostrar no vídeo de hoje como você pode escolher boas ações para investir. Então acompanhe este vídeo até o final. A primeira coisa que você tem que entender é que ações são pequenas frações de uma empresa. Então, para encontrar boas ações para investir, você deve focar em analisar as empresas, buscando assim boas empresas para os seus investimentos. Aqui no slide eu tenho algumas características de boas empresas que podem fazer que sejam bons investimentos. Algumas delas são, então, altas margens de lucro e rentabilidade, um balanço patrimonial sólido, boas perspectivas para o setor em que atua e vantagens competitivas. Se você conseguir encontrar empresas com essas características, suas chances de fazer um bom investimento vai aumentar bastante. Por isso você precisa entender o que significa alguns indicadores. Quando falamos de lucro e rentabilidade, podemos considerar os indicadores ROI, Return on Equity, ou retorno sobre o capital líquido, e ROIC, Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido. O ROI mede a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa. Ele é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Quanto maior o ROI, maior será o lucro da empresa para cada unidade de valor patrimonial. Boas empresas conseguem uma alta lucratividade usando pouco capital, tendo assim um alto retorno sobre o seu patrimônio líquido. Como exemplo, vejamos este indicador da empresa WEG. Esse indicador da tela aqui que eu estou mostrando é o ROI da WEG. Esse costuma ser um bom indicador de vantagem competitiva para um negócio. Seguindo, a gente tem o ROIC, que mede quanto uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, e é calculado pela seguinte fórmula, NOPLAT ali, dividido pelo capital investido. O NOPLAT representa o lucro operacional menos os impostos do capital investido. É o capital total alocado pela empresa. Esse indicador difere do ROI, pois ele mede o retorno do capital investido e não sobre o patrimônio líquido. Quanto maior o ROIC, melhor, pois mostra a eficiência da empresa em gerar valor em cima do capital investido. Temos no exemplo da imagem aqui a WEG novamente. Bom, indo adiante temos as margens. As margens de lucro representam o quanto de receita líquida da empresa se torna em geração de valor aos seus acionistas. Vamos considerar três tipos de margens. A margem bruta, que é igual ao lucro líquido dividido pela receita líquida, a margem EBITDA, que é igual ao EBITDA dividido pela receita líquida, e a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Temos na imagem as margens da WEG também. Lembrando que isso não é nenhum tipo de recomendação, é apenas um exemplo. Temos a margem bruta aqui, está sinalizado, a margem EBITDA e a margem líquida. Quanto maiores forem as margens da empresa, significa que boa parte da receita está retornando aos seus acionistas na forma de lucro. Isso é, a empresa está gerando lucro, mas não confunda com a distribuição do lucro, que se dá por dividendos ou juros sobre capital próprio. Muitas empresas utilizam parte do lucro para reinvestir na própria empresa, buscando assim gerar mais valor para os seus acionistas. Caso você esteja achando essas nomenclaturas ou indicadores difíceis de entender, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do artigo completo lá no meu site, onde eu explico em mais detalhes. É importante também que para que consiga fazer as suas próprias análises, você deve entender um pouco sobre contabilidade. Isso vai facilitar a leitura das informações no DRE e o balanço patrimonial. Se quiserem que eu faça um conteúdo explicando de maneira simples e objetiva sobre contabilidade para investidores, bem prático mesmo, me deixa aqui nos comentários. Isso me ajuda a trazer conteúdos do seu interesse. Agora vejamos um pouco sobre o balanço patrimonial. Boas empresas possuem um balanço patrimonial sólido, então é importante você ter uma noção de como analisá-lo. Mas nesse vídeo, quero te falar sobre um dos principais fatores que devemos observar em balanço, que é a dívida. Podemos considerar duas principais métricas para avaliar o endividamento de uma empresa. Razão dívida líquida pelo patrimônio menor que uma vez, e razão dívida líquida dividido pelo EBITDA menor que 3 vezes. Agora eu vou te explicar o que significa cada uma delas. A primeira delas exige que a dívida líquida de uma empresa seja menor que o seu patrimônio líquido. Isso garante que o balanço é sólido o suficiente para honrar com as suas dívidas. Já o segundo, garante que no máximo 3 anos de geração de caixa, EBITDA, a empresa consiga pagar toda a sua dívida líquida, o que é considerado um patamar bem razoável.
Então, sempre que você fizer a análise do endividamento, sempre procure esses indicadores. Na imagem abaixo temos os indicadores de endividamento da VEG. Perceba que os indicadores estão negativos. Isso significa que a empresa possui mais dinheiro em caixa do que tem de dívidas para pagar. Essa é apenas uma das informações que podemos tirar de um balanço patrimonial, mas que já será muito útil na hora de fazer as suas análises. Outra coisa que precisamos levar em consideração na hora de analisar uma empresa são as perspectivas para o setor que a empresa está. Para simplificar, deixa eu te dar o exemplo da Kodak, empresa de câmeras e filmes fotográficos. Se você é mais novo, provavelmente nem conheceu o que é um filme fotográfico ou ter que revelar uma fotografia. Mas antigamente não existiam câmeras digitais e nem os smartphones com as suas câmeras. E o que eu quero te dizer com isso? É que o setor que a Kodak estava inserida estava passando por transformações com o surgimento e crescimento de novas tecnologias. A empresa não acompanhou essa evolução e hoje praticamente não existe mais. Então, mesmo sendo uma das maiores empresas do mundo em determinado momento, ela não se adaptou e nem evoluiu junto com a demanda do mercado. Você precisa identificar o setor que a empresa atua e ser capaz de responder algumas perguntas. O setor é perene? Qual a concorrência do setor? Quais as perspectivas de crescimento? Existe boa margem de lucro e rentabilidade nas empresas desse setor? Os melhores setores costumam ter uma resposta positiva para essas perguntas. A primeira pergunta nos faz pensar se o setor é perene. Isso é, que irá durar por longos anos. Posso te dar o exemplo do setor de energia elétrica. Este é um setor perene, pois provavelmente utilizaremos energia elétrica por muito tempo, não interessa qual tipo de fonte. O setor é perene, mas e as empresas? Aqui você deve estar atento às mudanças do setor. As empresas que irão se manter vivas e competitivas serão aquelas que irão se adaptar às mudanças, como exemplo de utilização de fontes de energia renovável, como a solar e a eólica, por exemplo. Depois você deve analisar se a empresa que você está analisando possui muitos concorrentes. Setores com muitos concorrentes acabam tendo que disputar clientes através dos preços, e isso pode ocasionar uma menor margem para as empresas. Precisamos avaliar também as perspectivas de crescimento do setor, onde devemos analisar se existe uma demanda crescente pelos serviços e produtos da onde a empresa está inserida. Aqui no slide eu tenho alguns exemplos, entre concorrentes entre Apple e Samsung, Pepsi e Coca-Cola, por exemplo. Devemos analisar se a concorrência é saudável, se tem espaço para crescimento das marcas e de produtos, entre outros fatores. E por último, precisamos considerar as margens de lucro e rentabilidade, pois são elas que irão gerar valor aos seus acionistas. Quanto maiores forem as margens, melhor. Claro que só isso não é suficiente. Nós devemos sempre avaliar também as particularidades de cada empresa, buscando empresas com diferenciais positivos em relação aos seus concorrentes. Algumas das vantagens competitivas podem ser força da marca, como a Apple ou Coca-Cola, por exemplo, que é amplamente conhecido, know-how da empresa e seus gestores, bom histórico de geração de valor, economia pela grande escala de produção. Buscar boas empresas para se investir não é uma tarefa fácil, mas com certeza pode ser altamente compensador. Mas sempre tenha em mente 3 características principais de uma boa empresa: altas margens de lucro e rentabilidade, balanço patrimonial sólido e boas perspectivas para o setor e diferenciais em relação a seus concorrentes. Caso você encontre empresas com essas 3 características, provavelmente terá achado uma boa empresa para investir o seu dinheiro. Claro que existem alguns outros indicadores que precisamos analisar, como o preço sobre lucro, preço sobre o valor patrimonial, EV sobre EBITDA e indicadores de crescimento como o CAGR. Então eu irei te explicar estes indicadores citados em um próximo conteúdo. Espero que este conteúdo te ajude a fazer melhores investimentos. Lembrando também que o conteúdo completo está lá no meu site, o link está aqui na descrição embaixo, tá? Por isso, não deixe de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.